Bom dia, começa agora mais um Fórum 11h30, nesta sexta-feira, 24 de abril de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Ah, yo soy Renato Roay, ¿qué tal? Yo soy Renato Roay, ¿qué tal? Rovai Água aí Roay que dizia que Moro cairia, vale, lembram? Acorda-te, as Dri. previsões do Eu Rovai, falava, olha, olha, Moro não aguenta, nem ele nem o Guedes, não fica. Apostei que não ia comer o peru de Natal, deu ruim, foi até a Páscoa e engasgou com Columba Pascoal. Aguentou um pouquinho mais, 3 meses, vai. Vou errar por 3 meses, não é exatamente um mês, 3, 4 meses, vai. Não é, sabe? Não tinha como. Quem avisa, amigo, você tem dinheiro na bolsa, escuta o que o Rovezinho está dizendo aqui. O próximo é o Guedes, mas seguimos. seguimos, pois é, e hoje a gente começa o programa um pouquinho atrasado por conta do pronunciamento do agora ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que abandona aí o governo Bolsonaro. A gente vai falar disso hoje bastante, porque o que significa isso para o governo Bolsonaro? Pois é, o vai comentar daqui a pouco, né? Será o fim do governo? É o. Daqui a pouco. Daqui a pouco, Daqui a você pouco. que está nos assistindo Fica aqui. no Facebook e no Twitter, saiba que todas as interações são feitas com a nossa galera amiga aqui do YouTube. Então, o nosso YouTube, nosso O vai YouTube, tá animado eu tô hoje. aqui, Tá, eu tô tô sentindo muito uma triste, tô muito animação. triste. Imagina, uma Record de Maringá caiu. A mídia tá lá, nossa, ele teve dignidade. Tá bom, violão. A gente vai conversar sobre isso. Vamos sim. Vocês acham mesmo que ele saiu porque ele estava preocupado com a interferência política? Tá certo. Vai, mas vamos lá. Vamos lá, vamos falar Então eu estava agora. dizendo, desculpa, Diga que lá. aí a gente tem aqui o nosso chat mais gostoso, mais lindo, mais amoroso, mais inteligente, mais feliz, com gente como a Simone Vieira, que é a nossa membra, por exemplo, o Tiago Portilho, que é nosso membro, com a Mônica Maria José Araújo. Albuquerque, que é nosso. Estou só falando de membros agora. Membros, por favor, se manifestem, digam olá. Vai, Brasil! Brasil, Zil! Vamos lá, membraiada, todos os membros escrevendo. Aí, coraçãozinho na tela. Hoje o programa vai ser um grande dia, como está dizendo a Patrícia Dutra aqui. Exatamente. Tchau, querido, é o nosso thumb de hoje. É isso aí. Agora entrará um pior, diz o Gabriel. Pois é, quem vai estar agora à frente do ministério que vai concordar com interferência política, né, Rovai? O mal por si se destrói. Saudações de Itaguaí. Moro cai. São João da Boa Vista. Tchau, querido. Bom dia de Cuiabá. Fora Jair. Agora está sem fórum privilegiado. A esquerda tem que usar o veneno que a cobra usou agora. Crime no Brasil não é para os fracos. Já vai tarde. Vários Tchau, querido. Tá, todo mundo comentários. gostou, pelo jeito o povo gostou do nosso thumb. E os ratos estão pulando do barco. Tiara Oliveira comenta. Separamos o vídeo da Dilma no live no Instagram? Putz, não separamos. Vê se a Tati consegue puxar aí. A Tati é hacker, ninja. é ninja. A família tradicional da moral e dos bons. Por que o papai troca todo o diretor da PF que investiga casos que envolvem os filhuchos? Chora, gado! Boa! Agora eu quero ver, porque o gado vai dividir. Mas vamos, a gente vai falar muito disso. Vamos começar então. Ontem a gente teve aquele suspense de que seria demitido, não seria, por conta do presidente Bolsonaro querer a demissão do diretor da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo, que era indicação do ex-ministro Sérgio Moro, ele que tinha levado o Valeixo para a PF, e por conta dessa insistência do Bolsonaro em tirá-lo do cargo e colocar alguém que ele quisesse Paulinha, estou te dizendo que não tá. Acabou hoje, agora a gente teve, antes do programa, por isso começamos até um pouquinho mais tarde, o pronunciamento do Sérgio Moro. Então, pergunta ao Rovai,
Como que você vê essa situação e por que, então, ficou claro agora, né, com o que o Moro disse, por que Bolsonaro queria tanto tirar o Valeixo? Olha só, vamos lá. Primeiro, muito obrigado, Dulce Costa, nosso primeiro superchat do dia. Está dizendo Moro saiu da quarentena. Muito obrigado, querida. Moro saiu da quarentena, é isso aí. Olha só, vamos lá. Ontem eu fiz um Fala Rovadri, onde eu dizia que, assim, essa história de que, não, o pessoal, o Moro não caiu, tá vendo, a imprensa errou de novo, isso é tão canalha, porque, assim, quando um jornalista sozinho recebe uma informação de que o Moro, ou José, ou Maria, está fazendo alguma coisa, e por algum motivo ele se entusiasma, não checa, erra, confia na fonte e tomou o alé da fonte, porque isso acontece. As fontes usam, às vezes, os jornalistas. Eles costumam preservar um ou outro, que é aquele jornalista que ele tem a relação mais íntima, para poder ter sempre ali aquele cara, mas de vez em quando ele pega um mais mané, às vezes a gente, é uma mané da vez, já aconteceu comigo, né? E fala assim, olha, cara, tem isso aqui, é uma bomba. Aí você vai dar e não é. E não é aquilo, você descobre que o cara tinha um interesse ali naquela informação divulgada, que ele usou aquilo a favor dele, enfim, isso acontece. Sim, acontece. Mas isto não acontece quando 10 jornalistas estão apurando a mesma informação. E não acontece, eu dizia isso ontem, quando o porta-voz oficial do Moro dá a informação, que foi o antagonista. O antagonista que revelou, entre outras coisas, por exemplo, e eu me recordava ontem, recordava os nossos internautas ontem, e quero recordá-los aqui de novo, o antagonista foi o site que divulgou a delação do Palocci naquele primeiro turno, quando o Haddad avançava para ultrapassar o Bolsonaro. As pessoas se esquecem, os fenômenos eleitorais são curiosos. Teve a facada, o Bolsonaro cresceu bastante. Mas ele estancou, de repente o Haddad começou a subir, fazer atos imensos no Nordeste. Havia uma onda Haddad chegando, a pesquisa já apontava um cruzamento da boca do jacaré, o que a gente fala, e aí o Moro faz o quê? Entrega ele abre a delação do Palocci, primeiro para o antagonista, então sai e depois toda a mídia repercute acusações que não ficavam em pé contra Lula, Dilma, minha mãe, minha tia, todo mundo estava ali naquela coisa. Ali o Moro decidiu a eleição para o Bolsonaro. Como é que isso tinha sido combinado? Numa reunião que depois eles contaram, não é o Rovai que está dizendo. O Guedes e o Moro se sentaram depois, antes do primeiro turno, bem antes, ou seja, antes desse fato da divulgação da delação do Palocci, antes desse fato, e ali o Guedes falou, olha, o presidente Bolsonaro ganhando a eleição, você topa ser ministro da Justiça? Aí lá para agosto, setembro, começo de setembro, não sei exatamente. Foi quando a Lava Jato inteira sobe no barco do Bolsonaro. Porque a Lava Jato estava assim, ciscando. Ela queria uma parte o Álvaro Dias, outra parte o Geraldo Alckmin, tinha gente que não sabia o que queria. Enfim, e de repente, blum, o capo del capo, o senhor Sérgio Moro, fala, ó, fechamos. Deve ter se reunido com o Dallagnol, deve ter se reunido com aquele Carlos Fernandes, que ontem avisou que o Moro não ficaria, e eles fecharam ali o acordo. O presente do Moro para selar o casamento foi a delação do Palocci no momento mais importante da eleição. Então, recordem-se, nós tínhamos um candidato com uma porcentagem próxima de 10%, 12%, 15%, sem apoio dos grandes empresários, com apoio de alguns empresários mais remelentos, como esse Luciano Hang e outros aí. Mas tinha até, se a gente for lembrar, o dono da Riachuelo queria ser candidato. Esquece o nome dele, Flávio, não sei das contas, se não me engano. Ele era pré-candidato, ele queria ser candidato, e o MBL apoiava ele. O MBL estava apoiando aquele candidato. É preciso respirar agora para fazer um inventário da demissão do Moro. Não é só falar, o Moro se demitiu. Vamos fazer um inventário para a gente chegar na conclusão que me parece o caminho que vai se seguir, que é o caminho do fim do governo Bolsonaro. Eu vou antecipar aqui o final,
para a gente não morrer aqui no começo, tá, Adri? Estou falando muito? Não, pode falar. O pessoal quer ouvir, estava todo mundo aqui esperando, Rovai, para ouvir os seus comentários. Vejam só. O Guedes, então, é o padrinho de casamento do Moro. O Guedes, quando vem para o espaço da candidatura a Bolsonaro, o que ele assume? Ele fala o seguinte: Bolsonaro, é o seguinte, então eu trago um pedaço do sistema financeiro, vamos lá, mas você vai ter que ser um liberal, ultra neoliberal. Você topa falar que privatizar tudo? Topa. Então tá bom, o resto deixa comigo. Virou o posto Ipiranga. O Guedes percebeu, e a turma do Guedes, os bancos, o pessoal que chegou naquele momento, falou: olha, é uma alternativa, vamos continuar insistindo com o Alckmin, mas se não der certo, ele está aqui. Se não tivesse a facada, o Alckmin poderia ter crescido, Dri. Por quê? Porque as críticas que o Alckmin desenhava no período eleitoral contra o Moro eram bastante duras. Aquela publicidade, aquela propaganda que ele reproduzia, o Bolsonaro e a deputada Maria do Rosário, numa mesa de bar, como se estivessem conversando, um casal, aquilo pegou, arrasou entre as mulheres. Aí veio a facada. Bom, aí ele deu uma crescida e aí, então, o setor financeiro deve ter chegado ao Guedes e falou: o lance é procurar o Moro. Fecha-se um pacote, né, com Lava Jato, que inclui quem? Polícia Federal, Ministério Público, setores de toda a classe jurídica do Brasil, desde a primeira instância, segunda, Supremo e equitais. Eles fecham um pacote ali. Nesse momento, muitas igrejas evangélicas que tinham apoiado o Alckmin começam a chegar perto, assumem também a candidatura do Bolsonaro. O Exército, que já tinha colocado o Mourão de vice, assume totalmente as Forças Armadas, divulgando notas, inclusive. O único candidato que não foi entrevistado pelo Vilas Boas, o Vilas Boas entrevistou os candidatos à presidência, sabatinou. Foi o único que não foi sabatinado, foi o Bolsonaro. Não precisava sabatinar, eles já sabiam o que ele pensava. Tem aí membros... Temos vários, deixa Lê aí, te interromper um pouquinho, mas favor. A gente tem Mas vou aqui... chegar lá, gente. Eu vou chegar... O fim dessa novela é o que vai acontecer com o Bolsonaro, na opinião daquele que por alguns meses errou nessa demissão do Moro, mas acertou no alvo do que como ele sairia. Eles saem rompidos. Eu sempre disse isso. Não tinha Supremo para o Moro, quando todo mundo falava: Moro vai para o Supremo. Não vai. Eu falo: Bolsonaro não indicará nunca o Moro para o Supremo. Enfim, continua. Mas vamos lá, temos superchat do Pádua. Obrigada, Pádua. Ele diz que o dólar bate 5,70 e tem previsão aí dizendo que vai passar de 7, né, Rovai? Mais um comentário da Débora aqui. Será que Bolsonaro mandará gabinete do ódio atacar Moro agora? Seria ótimo. Eu acho que agora ele vai ter um linchamento virtual dessas milícias virtuais bolsonaristas, com certeza. Bem-vindo, Jodá Fernandes, ao nosso clube de membros aqui da Fórum. Quem quiser ser membro, seja membro aqui do canal do YouTube da Fórum. Você apoia o Jornalismo Fórum, participa de lives exclusivas e tem descontos em cursos da Fórum, como do racismo estrutural. Então, seja membro. Tive que ouvir no Vinícius, comentário do Vinícius aqui, superchat. Tive que ouvir na Band do analista Fernando Schuller que Moro era um esteio técnico e que imoral do desgoverno Bozo. Eu não sei o que é pior, aguentar o desgoverno Bozo ou essa imprensa golpista neoliberal. Rovai, agora então você acha que vai ter uma mudança, já que ele falou aqui dessa imprensa que sempre baba ovo aí para o Moro, vai continuar com o Moro e romper com o Bolsonaro? Então, deixa eu apagar aqui um sujeito que está reclamando aqui. Pronto, bonitão. Já foi. É o seguinte, vou voltar à minha análise. Eles fecharam esse pacote, o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, o que tem de fundamental nessa aliança? Os evangélicos são fundamentais para o quê? Os pastores, etc. Para garantir um pedaço da base popular. As Forças Armadas são fundamentais para quê? Para garantir que o Exército está unido ali com o Bolsonaro. Mas eles são o esteio desse governo, eles são o alicerce? Não.
o alicerce fundamental desse governo é o acordo sistema financeiro, capital e lava-jato, ou seja, aparelhos policiais judiciais. E parte importante da mídia que continua, que provavelmente vai continuar com o Bolsonaro. Mas, nesse momento, sai uma perna, que é a perna da Lava Jato. O Moro não está saindo sozinho, Dri. Ele deixou claro, o Bolsonaro queria fazer interferência política. Eu não posso. Por que eu não sei? Ele sinalizou que então tem alguma coisa esquisita por trás disso. Eu não sei quais são os motivos, mas ele queria tirar o superintendente do Rio de Janeiro. Você não sabe, porém eu posso te falar. Tem alguns nomes, Anderson, Marielle, Adriano, milicianos como Queiroz, enfim, etc. Rony Lessa e tal. E Pernambuco, aí eu boiei. Eu achei que ele ia falar Bahia. Ele falou superintendência de Pernambuco. Como o nosso chat é muito atento, se alguém souber me dizer por que o Bolsonaro queria tirar a superintendência de Pernambuco, porque ficou uma senha. Ele jogou essa superintendência de Pernambuco. E ele sai com o apoio do Carlos Fernandes, ele sai provavelmente com o Dallagnol, ele sai com todo esse pedaço. O Guedes está por aqui. O que o Rovai está querendo dizer aqui, então? Que daqui a alguns meses, se não ainda nesses próximos dias, o Guedes vai deixar o governo. E por que vai deixar o governo? Porque a economia vai se descontrolar com a saída do Moro, vai piorar, vai se agravar a crise. Por exemplo, o dólar vai ultrapassar 6. Pode chegar a 7. Se chegar a 7, é uma tragédia. Mas fica bom para importar, para exportar, mas fica péssimo para importar. O Brasil é um país importador. O Brasil importa muita coisa, tanto desde coisa de comer, como, por exemplo, trigo, como até, como eles acabaram com as refinarias, até a própria gasolina refinada, óleo refinado, a gente acaba importando. Qualquer empresa de escritório precisa de equipamento de informática, aqui não produz, você vai ter que importar. Você precisa ir para o exterior. A família tradicional brasileira gosta de viajar para Miami, para não sei o quê. Não vai dar. O dólar nesse patamar é uma tragédia para uma série de coisas. Vai vender grão e vai comprar chip por um preço muito mais absurdo. A industrialização vai parar o saco com isso. O nosso amigo Guedes já está sabendo disso, já deu umas troletadas no governo agora, dizendo que estão querendo reeditar o PAC. Ele não foi no anúncio do Pro Brasil, porque, segundo ele, são um PAC. Então, ele já está deixando claro a sua opção. Bom, Dri, o que vai acontecer, então? O Guedes está com seu desodorante vencido. Já não deu, já está fedendo no governo. Os dias do Guedes estão contados. Se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses. Eu não vou nem falar aqui, eu acho que chega antes do meio do ano. Antes do meio do ano, o Guedes sai. Ele saindo desmonta o acordo que garantiu a eleição do Bolsonaro. Qual é a tendência, na opinião desse blogueiro? A tendência é: o Bolsonaro vai precisar fechar todo o acordo do mundo com os pragmáticos do Congresso, com o Centrão, com o pessoal da velha política, da mais velhaca política que possa existir, simbolizada na figura, se a Tati tiver a foto aí, ela coloca, do Roberto Jefferson, né? Aquele senhor que deixou o móvel cair para pegar um disco do Lupecínio, amanheceu com o olho roxo e foi falar na CPI dos Correios, que já tinha sido investigado na CPI do orçamento, como uma das pessoas que desviava recursos do orçamento, que foi investigado em várias ações da Polícia Federal, por exemplo, em operações do Ministério do Trabalho, por envolvimento com criação de sindicatos fantasmas e coisas do gênero, Delegacia Regional do Trabalho, etc. Esta figura será a cara desse novo governo. Isso pode dar certo? Poderia, mas não vai. Poderia, mas não vai porque não é um fim de governo. Não é uma coisa dos últimos 6 meses.
É um governo que acabou... Olha, precisamos de like aqui. É isso mesmo. Paulo Almeida, vamos meter o dedão aqui, like. Antes Precisamos de você continuar, muito de Rovai, like. olha só, a gente tem o superchat da Leila, Rovai, Adriano e toda a equipe da Fórum, parabéns pelo jornalismo, com ótimo conteúdo, isso é luta, sugiro entrevista com o Rui Costa Pimenta, tá anotado aqui, Leila, a sugestão. O Denis de Oliveira, nosso querido professor, que ministra o curso Racismo Estrutural Imperdível, está aqui conosco. Imperdível o curso. É imperdível. O Denis está aí? Está aqui, Denis, sensacional o teu curso. Cara, a gente está assistindo, está adorando. Eu tinha visto ao vivo ali uns trechos, mas está, inclusive, assim, na minha opinião, depois você diga, mas a qualidade técnica também, quero elogiar a Tati e o Léo, e a Fro, que conduziu a inclusão de algumas coisas, então tá tudo muito bom. O Serginho Amadeu, Denis, viu e ficou babando. Agora ele quer fazer um. Vamos ter que fazer um para o Serginho, que vai ser um super sucesso, porque o Serginho também é um cara tão talentoso e carismático quanto o Denis de Oliveira. É isso aí. Então teremos agora mais um craque aqui, Sérgio Amadeu, em breve na Fórum, fazendo um curso dele. Mas deixa só a pergunta dele. Pode haver uma rebeldia interna na Polícia Federal com essa possibilidade de intervenção política, tipo vazar dados de investigação contra os filhos do presidente? Pode, vai, na minha opinião, vai ter. O Bolsonaro vai agora ter que achar alguém para tentar dar um passa-moleque. Provavelmente, a minha interpretação é que o Moro e essa turma do Valeixo e essa turma da Lava Jato tem 70%, 80% desses aparelhos de Estado. Qualquer um que você for escolher, se tiver no máximo 20, 30, já vai dar ruim. Outra coisa, vai ter boicote ao Aras na Procuradoria-Geral da República, porque estava-se ali um consentimento do Aras, porque quem era o fiador do Aras, ao fim e ao cabo? O Sérgio Moro. O Sérgio Moro garantia que, mesmo a contragosto, o Ministério Público ficasse quieto com o Aras no cargo. Isso vai se modificar. Vai começar a ter ataque de tudo quanto é lado. E aquela direita que agora que saiu do governo vai então mirar no Bolsonaro com o quê? Com o discurso do Bolsonaro. Então a Joyce, o MBL, esses caras estão dizendo o quê? Velha política e corrupção, intromissão na PF. Eles vêm com um discurso que na prática elegeu o Bolsonaro para jogar o veneno para cima agora do envenenador. E ele vai ter que, então, se segurar no quê? Ele tem a base religiosa, um neco da mídia, a mídia que está solta. Vai começar a ganhar, o seu discurso vai ganhar mais força, então a Globo vai se sentir agora mais tranquila para ir para cima do governo, Folha, idem, Estado, idem, e Band também. Começa a se mudar, ganhar outros contornos. Já vai perdendo, inclusive, espaço no apoio midiático. E nas Forças Armadas, muita gente deve estar perguntando, mas o governo é militar. Vou chegar lá. O governo é militar. O Mourão não é vice à toa. Todo mundo que me conhece e me ouve aqui sabe que eu falo que aquela desistência, a saída, a Janaína não ser o príncipe, ser o Mourão, foi uma exigência das Forças Armadas. Eu falo isso desde antes da eleição. O Mourão não está de vice à toa. O Mourão é como se fosse a poupança do Exército e das Forças Armadas. Que poupança? Deu ruim com a aplicação Bolsonaro? Temos aqui um fundo garantidor, qual seja o Mourão. E aí que chega porque que o Bolsonaro provavelmente caminha para o seu impeachment. Abre a porta então, do impeachment, sim, arreganhou a porta do impeachment. É isso? Lembrando que tem quase 20 pedidos de impeachment na Câmara para ser aí analisado, né, Rovai? Por que abre a porta? Porque as Forças Armadas vão perceber que será muito ruim para eles construírem agora um governo em cima dos escombros. Ou seja, não tem Lava Jato, o Guedes saiu, eles vão querer montar, e eles são a favor que o Guedes saia, não é um problema para as Forças Armadas que o Guedes saia, não é um problema que o Sérgio Moro saia, mas eles sabem que ficar com os escombros disso é muito ruim. E virar alvo desses caras com uma família absolutamente estapafúrdia no poder,
com filhos que interferem na diplomacia, interferem na economia, interferem na justiça, interferem em tudo, e com um presidente absolutamente abilolado, sem o mínimo de Abilolado. Abilolado, sem o mínimo de responsabilidade, um pré-adolescente tardio, um cara que assim, aqueles pré-adolescentes problemáticos, né, que não consegue fazer um acordo de manhã e cumprir à tarde. Né? Ele, nessa história do Moro, se tem uma coisa que é verdadeira, é que o acordo que ele fez com o Moro não foi cumprido. Isso é verdade. Agora, o Moro achar que o Bolsonaro cumpriria acordo, ou ele é muito maluco, ou ele agiu achando que ia dar a volta lá na frente. Porque o Moro ficou esse período todo, o Moro deixou claro, desde o ano passado, do segundo semestre, não vou dizer quando foi. Tati, aquela foto de ontem está no ponto? Aquela foto do Moro? Isso é outubro, com ele, com o Guedes e com o Bolsonaro. Se tiver, coloca na tela para as pessoas se lembrarem. Exatamente ali, outubro de 2019, quando começa essa história de mudar, o Bolsonaro queria mudar ali a Polícia Federal. Dá uma série de rolos, é meio perto começa esse papo em 7 de setembro, e depois volta com força em outubro. A Thaís Oyama fala do livro dela que o Moro teria sido demitido, e eu apurei depois que nessa época ele chora para ficar. O Moro ficou, mas ele ficou, e eu sempre disse para ele, Dri, ele não está ali só para ser humilhado, ele está guardando coisas para sair depois atirando. Ele começou, esta é a foto que vocês estão vendo. Essa imagem retrata outubro de 2010, a situação do Moro. O Moro ia para os jogos... 2010 não, 2019. O Moro ia para os jogos de futebol e o Bolsonaro enfiava a camisa dele pela goela. Tratava ele de gato-sapato, e ele foi ficando. Foi aceitando porque ele tinha um objetivo. Qual o objetivo dele? O objetivo dele era conseguir o máximo de informações para poder sair na hora que ele achasse mais certo. Com o Mandetta, ele já começou a abrir os bracinhos. Se recorda que eu dizia? Quem postou aquela frase, apoio ao Mandetta, não foi o Moro. Não foi a Conge, foi o Moro. Ele postou e tirou, apoiando o Mandetta, já mostrando que tinha ali uma divisão clara no governo. O Guedes, idem. O Guedes está ficando quieto, mas está mostrando o tempo todo isso. Bom, chegando às conclusões aqui do que eu quero, do porquê que eu acho que o impeachment virá. Porque vai chegar agora e os militares vão dizer o seguinte, perceber o seguinte, que eles não conseguirão construir um governo com esses escombros e essa desordem. E vão, então, construir um acordo de que o Mourão assuma esse governo como um presidente, não de fato, mas um presidente rainha da Inglaterra, um presidente para inglês ver. Por quê? Porque aí eles ficam com o general Braga Neto, um cara para exposição, para, se esse governo der certo, ser o candidato do governo em 2022, ele já prepara o nome, e se não der muito certo, que ele saia sem sair torrados. A preocupação de uns setores das Forças Armadas nesse momento é de eles terminarem o governo com Bolsonaro absolutamente destruídos, um governo com 10, 12% de aprovação popular, com altos índices, com a inflação voltando, porque com o dólar a esse ponto vai ter inflação, com a economia descontrolada, com a miséria tendo aumentado, e eles fiquem mais 20, 30 anos distantes completamente do poder, que o próximo presidente seja o resgate da democracia contra as Forças Armadas, contra os militares e contra tudo que eles representam. Né? Então, o receio interno é exatamente esse. É exatamente esse. E um processo de impeachment pode ser a salvação, inclusive, das Forças Armadas a partir de agora, e pode já estar sendo discutido nos bastidores. O Mourão é um líder popular? Não. O Mourão vai se tornar queridinho do Brasil? Não. Mas o Mourão pode ficar quieto e deixando as coisas se resolver, os militares montando um plano de infraestrutura, fazendo acordos mais
calculados com os Estados Unidos, com a China, com outros poderes, tentando construir alguma coisa na economia que abra para a privatização de algumas áreas, mas não privatize outras estratégicas que eles consideram importantes e etc. Então, a meu ver, o caminho que está desenhado agora, Adri, o caminho que está desenhado é um caminho de o Bolsonaro perder força popular na sequência, perder o Paulo Guedes como ministro e aí ter que se jogar nos braços da velha política, com isso abrir espaço para uma crítica contundente pela direita, não só pela esquerda, mas pela direita, começar a ter casos revelados de familiares e de outras coisas por conta de tudo que a Lava Jato já deve ter na mão dele e da família dele, e com o tempo os próprios militares se convencerem de que o melhor caminho é, então, fazer um impeachment controlado, né, onde o Mourão continuaria com o Braga Neto como símbolo desse governo para ser, provavelmente, não só um porta-voz, mas até um projeto de futuro, se as coisas derem mais ou menos certo. Se eles conseguirem recuperar alguma coisa, tem um nome aqui, Braga Neto. Bem-vinda, Ângela Loures. Bem-vinda ao Clube de Membros aqui do canal da Fórum. Temos aqui um superchat, Robai. Para impeachment Bolsonaro, a condição é prender o Lula de novo, senão este plano não dá certo. Aproveito para chamar a atenção no pronunciamento hoje de Sérgio Moro, que ele fez questão de lembrar da liminar que quase soltou o Lula, fez questão de falar do ex-presidente Lula. Ele precisa manter o Lula no alvo, ele precisa mostrar que ele é o cara anti-Lula. O Moro também está desenhando o seu futuro político, ele vai respirar, vai ficar uns 2 meses, mas articulando por debaixo do pano, e ele não tem opção. Se ele for para uma secretaria de um tipo como Dória, ele se vincula à candidatura Dória. Se ele sai candidato a prefeito de Maringá, ele se diminui demais. Ele não tem muita opção. A opção dele seria agora partir para fora do Brasil e continuar dando uns pitacos na política, como em algum momento o Ciro já fez, o próprio Alckmin já fez, enfim. Mas isso não lhe garante a visibilidade que ele precisaria ter. Vamos ver o que ele vai fazer. Montar um instituto qualquer para fazer alguma coisa. Ir dar aulas nos Estados Unidos. Numa universidade texana. E lembrando que ele abandonou, fez questão também de lembrar que abandonou a magistratura, 22 anos de juiz. E tem gente que você tinha falado, por que ele citou Pernambuco? Teve gente que falou, será que não é para fritar o Luciano Bivar? Teve outras pessoas que disseram que é só para despistar. Então, não sabemos por que não deu para entender. Pernambuco. O Bivar o Bolsonaro queria detonar o Bivar, né? Então, pode ser que ele tivesse interesse em controlar Pernambuco para detonar o Bivar. É possível. Agora, uma coisa que ele deixou claro também, que o presidente quer alguém no cargo que ele possa ligar, pedir relatórios, ou seja, interferir totalmente no trabalho, saber o que está investigando. Isso. A Márcia está perguntando aqui se Moro e Mandetta seriam uma chapa para 2022. Pode ser uma chapa, mas é muito cedo para falar em 2022 ainda. É preciso saber o que vai acontecer com esse governo. Na minha opinião, esse governo está caminhando para o matadouro, para o seu fim, né? É um fim da participação, inclusive, do Bolsonaro. Eu não consigo imaginar, com a saída do Guedes, como eles vão reestruturar um governo para ter base parlamentar e, ao mesmo tempo, estabilidade econômica e desenvolvimento social. Que é isso que se espera de um governo, que entregue na economia crescimento com distribuição, alguma renda para o povão poder ficar feliz e votar na próxima eleição, né? E tenha condições de aprovar seus projetos no Congresso. Isso é o básico do básico do básico. Eu não consigo ver como se construir isso nos escombros do que será a saída do Guedes e do Moro. E já estou dando de barato a saída do Guedes. Sim, o Rovai está dando de barato a saída do Guedes. E o Adri Bacelar pergunta, e o Celso de Mello, onde está o julgamento da suspeição do Moro, que está no Supremo?
Inês Barbosa, aqui o superchat, Moro agora é um ticano do bico quebrado. É um tucano, Adeus, né? É um tucano, porque saiu errado. Adeus pretensões ao STF e à presidência da República. Presidência, eu não sei, né? 2022. Ele pode tentar, essa chapa Moro e Mandetta é uma chapa forte? Agora, é uma chapa, que partido vai colocar esse Moro aí para ser candidato? Em 2022, depois do desastre do governo Bolsonaro, as pessoas não vão estar querendo arriscar de novo com qualquer um. É mais fácil o Lula voltar. Se o Lula for candidato, puder ser candidato... Mas o Lula vai estar com 70 Não tem problema, ele pode estar com 85. Sim. O povo, boa parte do povo, o irmão mais velho vai dizer para o irmão mais novo, quer saber de uma coisa? Era bom na época do Lula. A tiazinha vai falar, não, a gente foi, votou no Bolsonaro, perdemos um monte de coisa. Será que não é bom chamar lá o barbudo lá para ver se dá uma ajeitada nas coisas? Então, assim, se o Lula puder ser candidato, ele é o presidente da República em 2022, na minha opinião. Já digo desde já, não tem Moro, não tem Mandetta, não tem... processos, né, que vão deixar, que vão querer fazer de tudo para que ele continue inelegível. Não, então, a questão é que é isso. Mas até isso pode vir a mudar em função da conjuntura. A conjuntura é muito dinâmica, né? E é nisso que, inclusive, o próprio Lula aposta. Eles vão querer prender o Lula. O projeto é fim do bolsonarismo e do lulopetismo. Esse é o projeto dessa direita que eu chamo a direita do suéter, né? A direita do endinheirada, tipo Luciano Huck, João Dória, o dono da Ambev lá, o Lehmann, essa turma que está financiando instituições, aparelhos dos Soros, esses caras aí que ficam nas fundações botando dinheiro, criando veículos de comunicação, aparelhando outros veículos. Enfim, esses caras querem isso. É isso aí, né? E seguimos aqui, Rovai. Então, a gente tem vários comentários, mas o Dória vai disputar com o Moro, o PSL vai candidatar o Moro, Lula é o povo... Não, vai ter disputa na direita, gente. Evidente que vai ter. Vocês não tenham dúvida alguma que a disputa na direita vai ser fratricida. Fora que as pessoas parecem que hoje esqueceram que a gente tem Covid-19, coronavírus na área. Que ontem morreram 407 pessoas. Exato. E que hoje pode morrer 500, 600. E que amanhã pode morrer 1.000. Depois da manhã. E aí, como é que faz? Né? Então, isso tudo, com tudo isso no cenário, é que o Bolsonaro vai ter que dar respostas, colocar um novo ministro da Justiça, colocar uma nova direção na PF, começar a ser investigado no Supremo, ter talvez o Ministério Público avançando contra o Aras, exigindo nova posição. Enfim, no meio dessa crise do coronavírus, com uma mortandade aumentando, ele vai ter que se defender, atacar o Moro. Agora ele vai ter que passar por seu gabinete do ódio para bater no Moro e, ao mesmo tempo, que aqueles caras, Alan Santos não dizia, mentira, tá vendo? Olha, não vai acontecer nada, quiririri. Aí agora, faz o quê, Terça Livre? Pois é. Eu senti uma alfinetada logo no início do pronunciamento, que o Moro já começa, lamento ter que convocar esse evento, sujeitando as pessoas a aglomerações, pedindo para que as pessoas evitassem, porque ele não é um negacionista, né, como esses olavistas que negam que o coronavírus existe, né, que é um comunavírus. Então, logo no início, ele já deu essa alfinetada. Em vez do presidente, em vez do governo estar preocupado em resolver a crise da pandemia, ele estava preocupado em ter acesso às investigações da Polícia Federal. A questão que está colocada, eu até fui aqui, vim ler o que esse Alan dos Santos está falando, porque ele é o gabinete do ódio, né? Você lê algumas pessoas para poder saber o que eles, o que está se articulando em certos meandros. Então, por exemplo, você lê o antagonista nos tweets, etc., para saber o que o Moro está querendo. Você lê o Alan dos Santos, foi o que o gabinete do ódio está comemorando. Eles, ontem, o gabinete do ódio aqui, ele saía desmentindo, todo mundo errado, perdeu, a Valeixo pediu para ser exonerado. Eles estavam criando uma narrativa de que tinha acordo entre o Bolsonaro e o Moro, até o último minuto. E agora tomaram a trauletada e estão dizendo agora o Moro traiu o Bolsonaro. Vai ser o discurso de hoje. E fazer de conta que não existe Covid-19. Que não existem as mortes. O Moro, ao fazer isso, ele lembra.
estão numa situação de pandemia, uma série grave crise de saúde e humanitária no Brasil, e o Bolsonaro está querendo mexer na PF. Eu não consigo entender por que a PF era tão importante nesse momento. Quer dizer, é uma ironia, é uma maldade do Moro, que é um cara que costuma fazer isso com certa esperteza, né? Que tentando provocar ali, deixando claro que tem caroço nesse angu. Pois é, já estão dizendo agora que o Moro é comunista. A principal hashtag é Bolsonaro traidor no Twitter. Moro, o assunto mais comentado no momento. E, Rovai, ele também acabou deixando claro que no governo anterior, no governo da Dilma, havia sim autonomia da Polícia Federal. E que isso que deu origem à Lava Jato, né? Sim, ele faz essa distinção ao governo Dilma, e ao mesmo tempo eu morri de rir ali, né? Pensando na época que a gente falava para o Zé Eduardo Cardoso, que história é essa? Vai deixar os caras fazerem o que querem? Não vai, o cara manda na Polícia Federal, não tem ministro da Justiça, não tem presidente da República nesse país, e o Bolsonaro, uma coisa que o Bolsonaro fez é mostrar que assim, ele não vai ser governado pela PF, ele vai governar a PF. Será que teria dado nisso tudo se lá atrás tivesse estancado essa investigação, quando ela tomou rumos absolutamente político-partidários, quando os procuradores começaram a usá-la para interesses privados, escusos? Será que o Eugênio Aragão, naquele momento, assumindo um pouco antes, não teria condição de dar um breque ali naquela história toda? Perguntas que a gente se faz. É isso aí, Rovai. E tem vários comentários, um superchat da Agnes, obrigada, Agnes, pelo apoio. Léo Tales tem um comentário, nosso membro aqui, sei que o pior ainda é a Covid, porém ver esse governo sendo desmascarado e poder olhar na cara de alguns familiares que enchiam a boca para falar do Super Moro dá uma lavada na alma. Não, vai, tchau, querido, vai para Miami, ele vai para o Texas, vai lá com o Campus Party, sabe assim, aquela coisa, comer hambúrguer fedorento, eles vão para lá. O que eu acho o Moro não tem muita alternativa, agora ele só tem que se vingar. A única coisa que ele tem a fazer é tentar derrubar o Bolsonaro. É isso aí, Rovai. Denis de Oliveira comenta, Merval Pereira diz que Moro acusou o Bolsonaro de crime de responsabilidade por falsidade ideológica. Pois é, ele falar que o Bolsonaro quer aparelhar a PF já dá também, né, já é algo que dá para você pedir o impeachment também, colocar para o Supremo. Como? O que o Merval disse? Que ele acusou o Bolsonaro de crime de responsabilidade por falsidade ideológica. Tem uma outra coisa, assim, tem uma outra coisa grave que o Moro disse, que fez um acordo com o Bolsonaro e o general Heleno, que era só perguntar para o general Heleno, que ele estava assumindo o cargo no governo, mas que se acontecesse algo com ele, que o Bolsonaro e o general Heleno teriam que dar um jeito para pagar a pensão dele. Também. Aí eu pergunto, quem ia pagar a pensão do Moro para a cônjuge? As milícias? O Queiroz? Os aposentados que ganham muito bem das Forças Armadas? Porque não existe legislação que garanta aposentadoria para juiz, para ministro, nessas condições. Eu perdi a minha aposentadoria especial. Ué? O que significa isso? Você fez uma opção política. Exato. Ele saiu e a única coisa que a gente... Agora eu posso contar. Agora ele não contou como resolver. O que eles falaram? Então tá bom, a gente vai te dar aqui, ó. Eles compraram o passe do Moro, eles anteciparam a aposentadoria, Adri. Eles fizeram uma aposentadoria privada em nome do Moro e estão pagando por fora. O que aconteceu? Isso é muito grave. Quem está pagando a aposentadoria do Moro? Olha só, ele explica aqui, falsidade ideológica porque o Moro diz que não assinou a demissão do Valeixo. Exatamente, o Moro diz que não assinou a demissão do Valeixo. E está assinado no Diário Oficial? Se está, isso é gravíssimo. O Moro diz que não assinou. É verdade, mas eu acho que pode ser publicado sem assinatura do ministro da Justiça. Então. O Merval está dizendo que precisa da assinatura do ministro da Justiça. Se for verdade isso, se for necessário, aí é falsidade ideológica. Pegaram uma assinatura qualquer do Moro. Aí é doideira.
né? Aí é doideira. Pois é, tem. A gente vai ter hoje o dia inteiro para tratar disso. Eu volto no fórum, no Fala Rovai, né? Às 17 horas. 19 horas. 19 horas. Às 19 horas. E, obviamente, talvez esse Fala Rovai dure um pouco mais. Talvez entre antes. Não se assustem se hoje eu entrar tipo 17 horas mesmo. Porque talvez fosse até mais sentido fazer um Fala Rovai mais cedo, dadas as condições objetivas de temperatura e pressão. Hoje, às 20 horas, a gente tem a Fernanda Melchiani e a Jandira Fegali. Vão estar... Olha assim, gente, é imperdível o programa de hoje, às 6 da tarde. Fernanda, às 8 da noite, aliás. É o Fórum Debate. Fórum Todos Debate. Os dias às 8 horas. Todo dia, 20 horas, sempre gente interessante aqui. Hoje, então, é Fernanda Melchiona, pessoal do Rio Grande do Sul, e Jandira Fegali, minha querida Jandira, do Rio de Janeiro. As duas vão estar aqui, as duas são ponta firmaça, entendeu? Então vai dar para poder discutir tudo isso. E domingo tem um show no Boteco da Fórum, do Wilson Molinari abrindo e Paulo Freire, o violeiro Paulo Freire, fazendo o show principal no domingão, no Botecão da Fórum. Gente, é o seguinte... a gente está terminando hoje, porque hoje era monotemático, ou tem alguma coisa mais? Não, a gente tinha o poema de amor da Conja, que a gente tinha separado, que ela postou no Instagram de madrugada, Rosângela Moro, um poema, eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces, porque nada te poderei dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto. Poema, um poema eu postado, não entendi. Exatamente. Eu tô ruim aí, né? Eu também não teria que fazer uma análise aqui do poema, mas é o poema postado de madrugada, antes aí, então, da demissão. Eu tô mais para Fernando Pessoa. Antes da demissão. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho todos os sonhos do mundo. E assim, com Tabacaria Álvaro de Campos, né? Fechamos mais um Fórum 11h30. Não sou nada, é melhor do nunca que o serei poema nada, da Conja. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho todos os sonhos do mundo. Tchau, Marreco. Beijos a todas, beijos a todos. Daqui a pouco a gente volta. Até! Beijos.